canal do Viriato, as matrizes BCG e GE. E agora no canal do Viriato, a matriz BCG de Bruce Henderson. A matriz BCG, introdução. Bruce Henderson, na década de 70, criou a matriz BCG. BCG significa Boston Consulting Group e é uma empresa de consultoria que ele mesmo havia fundado em 1963. E o objetivo da matriz BCG é a análise do portfólio de investimentos, que podem ser em mercadorias, mercados diferentes, ações, estratégias competitivas, etc. Essa análise tem como base a teoria do ciclo de vida dos produtos, que demonstra o posicionamento desses produtos conforme variáveis externas e internas que estão disponíveis naquele momento. Portanto, a matriz BCG funciona como um tipo de fotografia com a qual você pode iniciar alguma estratégia futura. Usos da matriz BCG. E o primeiro uso pode ser a gestão de marcas e patentes, planejamento estratégico das empresas, a análise, como já dissemos, de portfólio de produtos, mercados, etc., em que a empresa atua ou pretende atuar. A teoria do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto é uma teoria que aponta as 4 fases por que passa um produto ao longo da sua existência. E são elas a implantação, o crescimento, maturidade e declínio. Detalhando. Implantação. É quando o produto é novo, ele acaba de entrar no mercado. São características dessa fase a baixa participação do mercado, afinal de contas, o produto é novo. Associado a isso, altas taxas de investimento, principalmente em divulgação, e baixo é o nível de crescimento de participação no mercado desse produto, associado a insuficientes retornos financeiros. Portanto, é elevado o nível de risco, pois é um período de estudo, de desconhecimento, tentativa e erro. Não se sabe, efetivamente, qual será a reação do cliente em relação a esse novo lançamento. A segunda fase do ciclo de vida do produto é o crescimento, o que significa o aumento da participação no mercado e a aceleração das vendas, como podemos ver aí no gráfico. As taxas de investimento ainda são altas, mas já se inicia a diminuição do nível de risco, pois já existe um maior conhecimento do funcionamento do mercado, assim como dos clientes, que passam a se acostumar com o novo produto. Na maturidade, ou a terceira fase, é o período de estabilização da participação do mercado com a diminuição das necessidades de investimento, que passam a se concentrar na consolidação da marca, que já é do conhecimento do consumidor e também no atendimento às necessidades de aperfeiçoamento do produto. Em resumo, temos na maturidade o baixo nível de risco com previsibilidade das reações do cliente. E por fim, o declínio. Nele, temos a diminuição da participação de mercado. Situação essa que pode ser reflexo da entrada de novos concorrentes, o surgimento de novas tecnologias, etc. Esse novo quadro tem como consequência a diminuição das margens de lucro e surge aí a necessidade de novos investimentos ou inovações profundas nas características desse produto e retorno à fase número 1 do ciclo, que é a implantação, ou então a desistência do mercado, o total desinvestimento ou ainda a procura de outras opções. E agora sim, o gráfico da matriz BCG. O gráfico da matriz BCG é do tipo cartesiano com 2 variáveis. No eixo X das abscissas temos a taxa percentual de participação no mercado, que pode ser alta ou baixa. Porém, essa gradação está invertida, atenção aí.
A participação alta está, na verdade, mais próxima do eixo X. E no eixo Y, o eixo das ordenadas, temos a taxa de crescimento do mercado, que também pode ser alta ou baixa, mas nesse caso a gradação aparece de forma tradicional. O gráfico ainda é dividido em 4 quadrantes, que definem a posição de cada produto no portfólio. Então, no quadrante número 1, nós vamos ter os produtos do tipo dilema ou criança-problema. Esse tipo de produto tem como características a participação percentual de mercado baixa, mas o crescimento de mercado, ou seja, a expectativa de crescimento do mercado em que esse produto participará, ela é alta. Já no quadrante tipo 2, temos os produtos estrela. Nela, tanto o crescimento esperado do mercado como a participação percentual são altas. Depois vem os produtos vaca leiteira e, por fim, o produto abacaxi, em que tanto a participação de mercado como o crescimento esperado é baixo. Portanto, temos aí os 4 quadrantes que definem os tipos de produtos que podem ser negociados pela empresa, segundo a matriz BCG. Vamos agora explicar cada quadrante, como se classifica os produtos no gráfico BCG. O quadrante número 1, que é o quadrante dilema ou criança-problema, ou ainda o quadrante do tipo oportunidade. Comparando com a teoria do ciclo do produto, seria a fase 1, ou implantação. Normalmente, é nesse quadrante que se inicia qualquer projeto de investimento ou lançamento de um produto. A taxa de crescimento do mercado ela é alta, mas isso é porque é esta a expectativa dos diretores ou dos analistas, e é por isso que eles pretendem realizar o investimento. A taxa de risco é elevada, pois, de fato, não existe um conhecimento razoável ou confiável sobre o que realmente pode acontecer, nem como o mercado pode reagir. Observe que, nesse ponto, o produto pode migrar para abacaxi ou estrela. É a zona nebulosa da matriz BCG. Isso porque esse descobrimento, de fato, não ocorrerá antes da realização dos investimentos necessários, ou seja, antes de gastar dinheiro. Nessa fase, o que se pode saber, no máximo, são os estudos que determinam a viabilidade ou não do negócio. A taxa de participação do mercado é baixa. A empresa está entrando nesse novo segmento. Existe uma demanda constante por altos investimentos e é baixo o nível de retorno financeiro. É quando a divulgação ou a propaganda se concentra mais nas vantagens que o produto pode possibilitar ao consumidor do que na marca em si. Essas vantagens podem ser a durabilidade, a facilidade no manuseio, uma nova tecnologia, um preço menor em relação à concorrência, etc. Vamos pegar 2 exemplos. O exemplo número 1 seria a entrada de uma empresa em um novo mercado. Vamos pensar numa fabricante de autopeças que é consolidada no segmento de montadoras, mas ela quer entrar também no mercado de reposição ou o mercado de autopeças. Uma outra possibilidade seria o lançamento de um novo produto. Aí é só para brincar. Digamos que uma empresa deseja lançar um novo tipo de toca-fitas ou fitas cassetes. Nesse caso, o objetivo seria aproveitar a superioridade desses produtos em relação aos LPs e vitrolas. Só para explicar, eu estou pegando esse segundo exemplo pelo fato destes produtos já terem passado tanto pelas 4 fases do ciclo de vida e também pelos 4 quadrantes da matriz BCG. Agora, o quadrante número 2, a estrela. Comparando novamente com o ciclo de vida do produto, seria a fase número 2, a fase de crescimento. No quadrante número 2, a taxa de crescimento do mercado é alta e o nível de investimentos ainda é alto. Porém, já não é tão necessário destacar as vantagens do produto. A divulgação passa a ser da marca em si, uma vez que o consumidor já sabe o que é, como funciona e as vantagens de adquirir o produto. Existe a efetiva geração de receitas que sustentarão os investimentos, garantirão a manutenção de um fluxo de caixa constante,
obtenção de lucros ainda no nível baixo, pelo fato de ainda consumir muito investimento. A taxa de participação percentual no mercado é crescente e acelerada, porém, ainda não se sabe, não se tem ideia de qual a real participação que esse produto conseguirá. Os exemplos nessa fase, tanto para o caso da empresa de autopeças, como também o lançamento da fita cassete, teremos a seguinte situação. O incremento da rede de distribuição com o surgimento de novos representantes, vai aumentando a capacidade de venda dos produtos. O aumento da capacidade produtiva e a continuidade, ou também ainda o aumento do nível de propaganda. E como já foi explicado, a propaganda passa a ser mais direcionada na marca do que nas vantagens do produto. E também na criação, junto ao consumidor, da necessidade de consumo daquela mercadoria. Falando agora do terceiro quadrante, temos a vaca leiteira, que em relação à teoria do ciclo de vida do produto, é a fase equivalente à maturidade. Nesse caso, a taxa de crescimento do mercado é baixa ou estável. Não se espera um maior desempenho das vendas e a necessidade de altos investimentos também diminui. Isso porque o produto já se consolidou no mercado, já é conhecido dos consumidores. A divulgação ou a propaganda é basicamente direcionada para a marca, para a manutenção da participação do mercado. Lembrar ao consumidor a sua existência, como por exemplo a Coca-Cola ou a Pepsi. A taxa de participação do mercado é alta ou ela é definida. Em outras palavras, o potencial de mercado é conhecido. O produto passa a responder pela sobrevivência da empresa. Os lucros e a geração de caixa nessa fase são altos. São os produtos vaca leiteira que podem bancar novos investimentos. E, nos nossos exemplos, a empresa de autopeças procura manter a sua rede de distribuição e a capacidade produtiva já atende o nível de consumo esperado. No caso do toca-fitas e da fita cassete, a propaganda é direcionada apenas para a marca dos produtos, em lembrar ao consumidor que eles existem e que são necessários ao seu dia a dia. Quadrante 4, produtos abacaxi. Novamente, comparando com a teoria do ciclo de vida do produto, é o declínio, é o final, é a morte. Os abacaxis devem ser evitados e minimizados numa empresa tão logo sejam percebidos. A taxa de crescimento do mercado é baixa e somente vale a pena investir em planos de recuperação, isso caso se, após a avaliação da viabilidade, os custos não serem muito elevados. E é grande a possibilidade de desistência desse produto ou desse mercado, pois pode ser mais vantajoso a busca de outras opções. A taxa de participação no mercado é baixa ou começa a cair vertiginosamente, assim como o nível de lucros. Nos nossos exemplos, tanto no caso da autopeças, como no toca-fitas e fitas cassete, teremos a entrada de novos concorrentes no mercado, novas tecnologias ou ainda o surgimento de produtos piratas. Observações. Teoricamente, um produto, quando lançado no mercado, pode ser inserido em qualquer um dos quadrantes. Entretanto, sempre se quer lançar uma estrela, mas isso é algo aleatório. Vai depender muito do nível de receptividade do consumidor, entre outros fatores. Também é muito difícil a possibilidade de um produto ser lançado como vaca leiteira. Talvez no caso de uma empresa já conhecida e que entra num mercado semelhante ao que já atua, como no nosso exemplo da empresa de autopeças. Por ser conhecida, talvez isso possibilite a rápida consolidação da sua participação nesse novo mercado. Ninguém quer lançar no mercado um abacaxi e, caso isso ocorra, logo esse produto será descartado. Por fim, e de fato, a maioria dos produtos, quando lançados, estão inseridos no quadrante dos dilemas. Um produto pode evoluir desse quadrante para qualquer um dos outros quadrantes, conforme o nível de sucesso obtido pelo lançamento do produto ou da estratégia adotada.
Não há uma evolução pré-determinada do percurso que um produto fará dentro da matriz BCG. Um produto com sucesso em determinado mercado tenderá a passar pelas 4 fases ou se manterá constantemente como uma vaca leiteira. E agora no canal do Viriato, a matriz GE McKinsey. A matriz GE McKinsey é uma ferramenta criada pela consultoria McKinsey a pedido da GE, General Electric, na década de 70. A GE foi fundada por Thomas Edison para explorar o ramo de energia elétrica em 1878. A GE enfrentava, na década de 70, dificuldades para analisar o seu posicionamento estratégico devido à variada gama de investimentos que possuía. Não conseguia valorar ou hierarquizar suas aplicações de recursos ou ainda os produtos que negociava de maneira satisfatória. A consultoria McKinsey foi contratada para ajudar a solucionar esse problema e dar o suporte necessário para decidir, objetivamente, como priorizar os investimentos, selecionando aqueles que deveriam ser mantidos, iniciados ou eliminados. Partindo da matriz BCG, Boston Consulting Group, a consultoria desenvolveu o seu modelo próprio, que é uma atualização ou complementação dessa primeira matriz. Definições gerais. A matriz GE McKinsey é uma consagrada ferramenta que tira uma fotografia daquele momento, baseado nas informações existentes. Procura definir o nível de importância e os rumos de cada um dos diferentes investimentos que a empresa possui. Ela dá suporte para a tomada de decisões, aumenta a eficácia e a eficiência, analisa o portfólio de produtos e de investimentos e destaca os seus pontos fortes e fracos. Ajuda a selecionar produtos, indústrias e mercados mais atrativos. Pode definir prioridades e decidir quais investimentos devem receber mais ou menos recursos. Auxilia no desenvolvimento de diferentes estratégias. É usada na decisão sobre quais produtos ou mercados não deverão permanecer. É fundamental para holdings e organizações que administram um grande conjunto de diferentes investimentos e que participam de vários mercados distintos. Faz mais sentido quando aplicada em um portfólio com um certo nível de complexidade e também pode ser utilizada em estruturas mais simples. O gráfico da matriz GE. A matriz GE McKinsey é um gráfico do tipo cartesiano de tamanho 3x3. Possui duas variáveis, sendo no eixo X as abscissas, a força da unidade ou do produto no mercado em que atua. No eixo Y, ordenadas, temos a atratividade da indústria. O gráfico possui ainda 9 posições disponíveis com 5 categorias distintas, cada uma com orientação própria para cada investimento, e são essas as categorias: investimentos prioritários, seguros, seletivos, limitados e perigosos, ou o PRICC-LIMP. Vamos ver agora cada um deles. E a primeira categoria é o investimento prioritário. Ele está na posição 3x3 ou no quadrante superior direito. São os investimentos mais importantes. São aqueles que devem ser acompanhados com mais atenção, uma vez que o mercado é promissor. A empresa ou um dos segmentos dessa empresa já se destaca nele, ou seja, já tem forte participação nesse mercado. A unidade é forte. No gráfico BCG são os investimentos do tipo estrela. A segunda categoria é o investimento seguro. Ele se encontra em duas posições no nosso gráfico, na posição 2x3 e na posição 3x2.
São os investimentos considerados seguros e essenciais para a organização. Devem ter acompanhamento constante, pois são eles que tendem a garantir a sobrevivência da empresa, uma vez que garantem um fluxo de caixa constante. É o caso, numa padaria, em que pãozinho, leite e manteiga se encaixam nessa categoria. No gráfico BCG, são os investimentos do tipo vaca leiteira. Sempre lembrando, no gráfico cartesiano, as posições são demarcadas primeiro no eixo x e depois no eixo y. Então nós temos 2 por 3, 2 é o x e 3 é o y, e depois 3 por 2, 3 é o x e 2 é o y. Outro ponto importante no gráfico GE é que 1 significa fraco, 2 mediano e 3 forte. Então, o investimento prioritário nós temos 3 por 3, ou seja, tanto a força da unidade no mercado em que ela atua, eixo X, é forte, assim como também a atratividade da indústria. Por isso, o investimento prioritário só tem uma posição. Já o investimento seguro, que nós acabamos de ver, possui duas posições no gráfico GE. A primeira é: se o investimento ou a unidade for 3, ou seja, a unidade for forte no mercado em que atua, e a atratividade da indústria em si for média. E também pode ser considerado investimento seguro quando a força da unidade for apenas 2, ou seja, a unidade é mediana, porém o mercado em que essa unidade atua é forte, ou seja, existe uma grande expectativa que esse mercado possa crescer nos próximos períodos. E dando continuidade, agora o segundo C, que é o investimento seletivo. Nesse caso, temos 3 posições no gráfico GE: 1 por 3, 2 por 2 e 3 por 1. Essas aplicações já apresentam um certo nível de risco. Elas podem estar ou devem estar no portfólio da empresa por diversos motivos, como, por exemplo, primeiro, as empresas terem a necessidade de fabricar 2 produtos que são complementares entre si, como é o caso de pneus e rodas automotivas, camisas sociais e gravatas, seguros de vida e de propriedade, fios elétricos e interruptores, etc. Observe que, nesses casos, e para a empresa em si, cada um dos produtos é o essencial e o outro tem a obrigação de complementar. Assim, o cliente acaba levando o pacote e evita de manter contato com um concorrente. Uma segunda possibilidade são investimentos que têm potencial para o futuro e que, caso aconteça, a empresa deve estar presente. 2 exemplos históricos e bastante interessantes são a Yamaha, que era uma fabricante de pianos e que passou a fabricar motocicletas. Observe que sua logomarca é formada por 3 diapasões. A Kawasaki, que também é uma fabricante de motocicletas, mas que originalmente fabricava navios. E uma terceira possibilidade de várias outras seria dificultar a entrada de novos concorrentes ou ainda realizar a defesa de mercado, como, por exemplo, um comerciante que aluga 2 lojas próximas uma da outra para evitar concorrência, sendo que, nesse segundo espaço, ele pode utilizar como depósito da loja principal ou abrir um outro negócio. Por fim, no gráfico BCG, são os investimentos do tipo dilema ou criança-problema. E agora, entrando no LIMP, a quarta categoria, a expansão limitada. Ela possui 2 posições, 1 por 2 e 2 por 1. São operações de menor interesse, mas que proporcionam um fluxo de caixa. As aplicações de recursos são mais voltadas para a manutenção das operações. Pode existir a possibilidade de uma guinada no segmento, o que justificaria a sua manutenção no portfólio. Porém, a possibilidade de abandono não pode ser descartada. O exemplo das 2 lojas no investimento seletivo também pode se encaixar aqui, vai depender do contexto. É difícil categorizar esse tipo de investimento no gráfico BCG. Talvez pode-se considerar um posicionamento entre vaca leiteira e criança-problema, mas não tão atrativos. E agora a última categoria, a zona de perigo. Assim como no investimento prioritário,
a zona de perigo só possui uma posição, que é a posição 1 por 1 ou o quadrante inferior esquerdo. As aplicações de recursos são direcionadas para a diminuição de prejuízos. A sua manutenção na carteira de investimentos, assim como numa das situações do investimento seletivo, também pode estar ligada a uma estratégia que tem como objetivo dificultar a entrada de novos concorrentes. Podem ter como destino final o desinvestimento e a saída de mercado. No gráfico BCG são os investimentos do tipo abacaxi. O orientador do gráfico GE. Além de tudo o que já vimos, o gráfico GE possui orientadores ou marcadores para cada um dos investimentos realizados. Esses orientadores possuem a seguinte configuração. Em primeiro lugar, um círculo, que no nosso exemplo serão 4. Cada círculo vai representar o mercado de atuação daquele investimento. Sendo assim, serão 4 tipos de mercado. Quanto maior esse círculo, mais atrativo e importante para a empresa é o mercado de atuação. Então, no nosso caso, nós temos, no número 1, o segmento de fogões. Nossa empresa fabrica e comercializa fogões, e assim sucessivamente. No número 2, nós temos o segmento de enceradeiras. Fabricamos e comercializamos enceradeiras, sendo esse o mercado menos importante. Número 3 são os televisores e número 4, as geladeiras, que, como podemos ver no gráfico, esse é o segmento mais importante do nosso conglomerado. O item 2, que compõe o nosso marcador, é a fatia de pizza. Ela representa a participação percentual da empresa no respectivo segmento ou mercado. Quanto maior a fatia, maior a participação da empresa. No nosso caso, temos como menor participação percentual o mercado de fogões, representado pelo número 1. O mercado de televisores, o número 3, é o que apresenta a maior participação percentual, com a nossa empresa respondendo com cerca de 50% do total do mercado. Porém, nosso segmento principal é o de geladeiras. Veja que, apesar de uma participação percentual inferior, ou seja, a fatia de pizza é menor em relação ao de televisores, esse mercado é grande. Perceba que o círculo é bem maior e o faturamento que ele proporciona para a nossa empresa também é superior. Por isso que tal mercado, o mercado de geladeiras, é o mais importante. Por fim, temos ainda uma participação de 25% no segmento de enceradeiras, que é o mercado número 2. Isso demonstra a força da produção desse produto na nossa empresa. Mas o mercado não é grande e, como consequência, no nosso caso, o faturamento também não. O terceiro e último item do nosso marcador é uma seta que demonstrará nesse momento, ou seja, no momento em que confeccionamos nossa matriz, a tendência de cada um desses investimentos com base nas informações existentes. Quando o mercado não apresenta uma seta, temos a indicação da expectativa de manutenção. Não se espera grandes alterações desse mercado. E agora, um exemplo da matriz GE. Vamos agora desenvolver um rápido exemplo de uma análise seguindo a matriz GE. Então, no nosso exemplo, vamos observar o mercado de fogões, o mercado número 1. Veja que a seta aponta para cima, o que significa que, pela expectativa existente, expectativa essa que pode ser fruto de um relatório do órgão do setor, no caso, algum órgão varejista de eletrodomésticos, deve-se esperar um aumento nesse segmento, ou seja, acredita-se que o mercado crescerá nas próximas semanas, nos próximos meses ou no próximo ano. Se isso realmente ocorrer, teremos um deslocamento para cima e um aumento no tamanho do círculo, como podemos ver, com a nossa empresa procurando manter o seu nível de participação nesse mercado. Os investimentos devem estar direcionados para atender esse crescimento. Não se pretende, nesse caso, e pelo menos não nesse momento, aumentar a participação percentual,
apesar da boa expectativa. Vamos agora observar o mercado número 2, que é o segmento de enceradeiras. Nesse caso, a tendência ou a expectativa esperada é a diminuição percentual da participação da empresa nesse mercado. Talvez porque espera-se a entrada de novos concorrentes. Observe que o mercado em si será o mesmo. O deslocamento é, portanto, para a esquerda, como mostra a seta, em direção à origem do gráfico. A empresa irá perder participação percentual. A unidade ficará mais fraca nesse segmento. Podemos observar também que não existe, de fato, um grande interesse nessa área, provavelmente porque só se participa nesse segmento, no segmento de enceradeiras, apenas para atender algum interesse mercadológico. Por exemplo, por ser uma fabricante de eletrodomésticos, os clientes esperam que também se faça enceradeiras. O mercado número 3, o de televisores, vai ser o mais interessante. Nele, espera-se um movimento diagonal. Entende-se que o mercado vai aumentar, o que vai direcioná-lo para cima, com o aumento do círculo. Só que, nesse caso, e por qualquer motivo, a empresa manterá a sua produção, pois não há interesse em se produzir mais televisores, pelo menos não nesse momento, nem que seja para a manutenção da participação percentual de mercado. Por isso, teremos como consequência a diminuição da fatia de pizza, pois alguma outra empresa aproveitará essa brecha. Como podemos ver, a participação cai de 50% para 25%. E por fim, o mercado número 4. Esse é do maior interesse, a menina dos olhos da nossa companhia. Além de estar bem posicionada, a empresa investirá para, no mínimo, manter a sua participação percentual. Talvez seja por esse motivo que, apesar de promissor, não ocorrerão investimentos no mercado de televisores. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve.